Vamos abrir a palavra de Deus nesta manhã para Mateus 18, versículo 20. Nós vamos ler apenas um versículo no início desta pregação, e daqui nós tiramos o tema da mensagem. O nosso texto é Mateus 18, verso 20. Assim que você localizar o texto, se coloque em pé, por favor, se você puder. E vamos ler juntos, numa única voz, em uníssono, todos nós. Vamos ler Mateus 18, 20. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Leiamos. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quantos acreditam que Jesus está aqui agora? Pai querido e glorioso, nesta manhã, Deus permitindo, quero pregar sobre a importância dos cultos presenciais na igreja. A importância dos cultos presenciais da igreja, através do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Peço ao Pai que esta palavra seja muito edificante para as nossas vidas, para a nossa família, e que saiamos daqui, ó Deus, mais que abençoados, e que o nome de Cristo seja glorificado no nosso meio. Obrigado porque o Senhor está aqui, conforme a sua promessa. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Muito triste, uma senhora disse para o pastor, apenas 5 irmãzinhas compareceram hoje ao nosso culto de oração. Desanimada, ela disse essas palavras, mas o pastor respondeu: glória a Deus, minha irmã, motivos de alegria. Vocês tiveram 2 pessoas a mais do que o necessário. A Bíblia realmente diz que 2 ou 3 são mais que o suficiente para que a presença de Jesus Cristo seja marcante no nosso meio. Mas observe que Jesus não disse uma pessoa. Jesus não disse uma só pessoa não compõe uma igreja, uma só pessoa não compõe um culto. Creio que isso ficou bem estabelecido. Muitas pessoas gostam de dizer que podem adorar a Deus em suas casas, que podem adorar a Deus sozinhas. E você sabe que essa conduta se tornou mais prevalente ainda depois das quarentenas, e da pandemia do novo coronavírus. Eu quero dizer que, como sacerdotes individuais que somos, podemos sim adorar a Deus em nossas casas e sozinhos, mas como igreja, jamais. A adoração a Deus exige uma reunião solene e um esforço coletivo. E eu vou repetir: a adoração a Deus exige uma reunião solene como esta que nós estamos praticando agora e um esforço coletivo. Cada um de nós precisou fazer algum tipo de esforço, quer seja físico, quer seja emocional e quer seja espiritual, para que estivéssemos aqui nesta manhã. Alguns de vocês vieram debaixo de dor física, eu sei disso. Alguns de vocês estão lutando contra algum tipo de enfermidade. Outros vieram contra a própria vontade. É uma força emocional, é uma força espiritual, mas vocês decidiram que este era o lugar certo. Outros tiveram que vencer os obstáculos da distância, porque moram muito longe. Tiveram que pegar algum carro emprestado, Uber, aplicativo, tiveram que vir de ônibus, e eu sei da dificuldade, da distância. E outros vieram contra a sua própria vontade, mas não é o que eu sinto, é o que eu sei, e por isso se encontram na casa de Deus. Por isso que a adoração a Deus exige uma reunião solene e um esforço coletivo. Durante as quarentenas, às quais nós fomos impostos, tivemos que apelar para os cultos online, os cultos ao vivo, transmitidos pela internet. Agora, algumas pessoas me perguntam: por que não continuar oferecendo os cultos online? Por que nesse exato momento nós não estamos sendo transmitidos ao vivo? Pois alcançaríamos um número maior de ouvintes.
Tenho dúvidas sobre isso. Quando nós começamos os cultos online, havia 100% de participação e realmente nós ganhamos novos ouvintes. Mas depois de passar a novidade, esse número caiu drasticamente. Mesmo assim, eu quero que você saiba que eu não estou pronto para oferecer os cultos ao vivo quando podemos estar presentes na igreja. E eu posso lhe apresentar algumas razões porque nós não queremos oferecer cultos ao vivo. Talvez um dia eu até mude de ideia. Então eu estou já adiantando aos irmãos que pode ser que um dia eu mude de ideia. Mas por enquanto, é assim que eu penso. Primeira razão é porque não queremos pastorear ovelhas de outras igrejas. Já é difícil pastorear uma igreja. Já é difícil cuidar de poucas ovelhas. Imagine então pastorear ovelhas que eu nem conheço, com as quais eu nunca terei contato. Segundo, culto somente para quem está reunido. Culto somente para quem está presente no mesmo lugar, no mesmo local. Por isso é chamado de culto. Também não queremos dividir a nossa atenção entre aqueles que estão presentes com aqueles que estão à distância. Eu não quero de repente virar um apresentador de YouTube. Eu não quero virar um youtuber. Eu não quero estar falando com vocês e ao mesmo tempo falando com as demais pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Além disso, sempre haverá pessoas ficando em casa se elas souberem que os cultos serão transmitidos ao vivo. E não só da nossa igreja, mas de outras igrejas também. E sinceramente, eu não quero carregar essa culpa. Podemos dizer que a adoração coletiva, essa que estamos realizando agora, teve início no livro de Gênesis. E não é à toa, que o livro de Gênesis quer dizer o livro do começo. Enos, filho de Sete, foi o primeiro pregador e através dele os homens começaram a se reunir, como nós aqui nesta manhã, para adorar a Deus. Assim eu entendo Gênesis 4:26. E a Sete também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Através deste homem chamado Enos, os homens começaram a adorar a Deus. Deus ama a adoração coletiva. Deus ama o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Como que eu sei disso? Porque o salmista disse: o Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Parafraseando, seria o mesmo que dizer, porque Deus ama os cultos do Templo Batista Maranata, mais do que as outras reuniões. Portas de Sião eram lugares especiais, onde o povo se reunia para proclamar em alta voz o nome do Senhor Deus. Deus amava esses encontros, mais do que todos os outros encontros que havia em Israel. O culto coletivo, então, ele nos ajuda a acabar com um dos nossos maiores males, que se chama o egoísmo. E esse pecado é muito prevalente na vida dos seres humanos. Tanto no Velho como no Novo Testamento, Deus derramava muitas bênçãos quando o povo se reunia, ou quando o povo estava reunido, muito mais do que quando o povo estava isolado. Havia mais bênçãos coletivas do que bênçãos individuais. Portanto, Deus ama as reuniões que nós fazemos aqui na igreja, e por isso nós deveríamos amá-las também. Eu sei que seria mais cômodo, eu sei que seria mais fácil para a maioria de nós ficar em casa, acompanhando à distância, no conforto da nossa sala. De vez em quando eu ouço pessoas dizendo: mas eu posso cantar e louvar a Deus na minha casa, da mesma forma que eu faria na igreja. Mentira! Não diga isso. Isso não pode ser verdade, pois Deus já disse:
para não desprezarmos a reunião com a igreja. Hebreus 10, 25 diz: não deixando, e a palavra deixando quer dizer desprezando, a nossa congregação, a nossa igreja, como é costume de alguns. Geralmente quem está desprezando os cultos da igreja, já desprezou também o seu tempo a sós com Deus, leitura bíblica diária, oração diária e evangelismo pessoal. Quem geralmente despreza os cultos da igreja, já desprezou a comunhão com Deus. O que é melhor, meus amados? Uma chuva que cai apenas no nosso quintal, ou uma chuva que molha toda a vizinhança? E assim também, as bênçãos que recebemos nos cultos da igreja são mais intensas, são mais abundantes, mais maravilhosas que as bênçãos que recebemos fora da igreja. O nosso texto ensina duas verdades sobre os cultos da igreja. A primeira, a nossa reunião tem que ser feita no nome de Jesus Cristo. A segunda, a presença de Cristo só na nossa reunião. Primeiro, a nossa reunião no nome de Cristo. Ele disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Você promete não contar para ninguém esse segredo que eu vou compartilhar com você nesta manhã? Como pregador, eu gosto de falar mais com grupos pequenos do que com grupos grandes. Eu gosto muito de grupos pequenos. Não que eu não queira crescer, não que eu não queira ver a igreja cheia, mas como pregador, eu tenho mais dificuldade para falar com uma multidão do que com um grupo pequeno. Não é à toa que Deus me chamou para ser implantador de igrejas. Eu gosto de grupos pequenos. E aí Jesus chega para mim e disse: tudo bem, porque eu só preciso de 2 ou 3 pessoas para que eu esteja presente. Amém, irmãos? Eu não estou desanimando um número maior de irmãos, mas eu estou dizendo que não faz diferença. O que faz a diferença é a presença de Deus no nosso meio, e não a presença de todos os irmãos. Primeiro, Jesus sempre assumiu o fato de que o seu povo iria se reunir em seu nome. Ele nunca duvidou dessa questão. 2 ou 3 reunidos é uma prática que jamais irá acabar. No Novo Testamento, o culto é uma ordenança que encontramos em Hebreus 10, 25. Mas em Malaquias, no Velho Testamento, mostra a importância das reuniões coletivas. Lemos: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Então, quanto mais frequentemente nós estamos juntos, falando uns aos outros, exortando, admoestando e edificando uns aos outros, mais certeza de que Deus está vendo e de que Deus está nos ouvindo. No livro de Atos, a reunião da igreja era vista como verdadeira adoração a Deus. Atos 2:42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E a palavra comunhão aqui é koinonia, que quer dizer participação. Você não está perseverando na comunhão à distância, porque você está apenas sendo um ouvinte, mas presencialmente você está sendo um participante. Nós precisamos perseverar na koinonia e no partir do pão e nas orações. Impossível participar da ceia do Senhor à distância. O que significa em meu nome? Importante saber. Significa que o nome de Jesus é o tema de nossas reuniões. Nós viemos aqui para falar sobre Ele, para ouvir a respeito dEle. Uma senhora, para quem eu estava testificando, me disse que era vizinha de uma certa igreja, e ela podia ouvir o culto de dentro da sua própria casa. Ela me disse que ouviu o nome do diabo 10 vezes, enquanto que o de Jesus apenas uma vez.
ela mesma, sendo incrédula, não sendo cristã, percebeu essa diferença. E é verdade, algumas igrejas já esqueceram o tema principal de suas reuniões. Hoje os temas, os assuntos nas igrejas são elaborados para agradar as pessoas, para chamar a atenção das pessoas, para coçar os ouvidos das pessoas, ou para promover o pregador daquela igreja que é famoso, já virou um youtuber, e ele recebe milhares de visualizações. Agora, se o pastor diz, na próxima semana eu vou pregar sobre Jesus, poucas pessoas comparecem. Mas se ele diz, eu vou pregar sobre a terapia do amor, prosperidade financeira, cura divina, ou o dia do empresário, aí centenas de pessoas estarão presentes. Mas nós não podemos fazer nada disso, porque na igreja de Cristo, o tema é Cristo. Nós não podemos fazer nada disso, porque nas nossas reuniões de adoração a Deus, o assunto é Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para falar do homem para o homem, mas nós estamos aqui para falar de Deus para os homens. No nome de Jesus, quer dizer que não pode ser no nome da igreja ou no nome de outra pessoa. No nome de Jesus quer dizer, nós vamos falar de salvação, nós vamos falar de transformação, nós vamos falar de arrependimento de pecados, e sempre o nosso culto será voltado para a nossa salvação. Será um culto de louvor e de adoração a Deus, e não de louvor e de adoração a si mesmo. Antes da pandemia, algumas denominações religiosas estavam conseguindo encher estádios, praças públicas, levando milhões de pessoas, às vezes para esses eventos. A revista Veja concluiu que a maioria das pessoas que ia nesses eventos, elas não iam por causa da mensagem que estava sendo proclamada, mas elas iam a esses mega encontros por causa das pessoas famosas que ali se encontravam, dentre elas cantores, artistas, jogadores, atletas famosos que faziam parte desses eventos. Mas eu quero que você saiba, você está na reunião não por causa de pessoas famosas, artistas, celebridades, mas pelo menos aqui nesta reunião, você está por causa do Senhor Jesus Cristo. O nome dele, irmãos, é a soma da perfeição de Deus, é o nome que abre as portas do céu, por isso é o tema das nossas reuniões. Atos 4:12 diz, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Por que mexer com outros temas? Por que falar de outros assuntos, se só Jesus Cristo salva? Se só Jesus Cristo realmente interessa? É o nome que responde a todas as nossas orações. Ele disse, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Como que os cultos estão fora dos parâmetros bíblicos nos dias de hoje? Um pastor, enquanto ele se preparava para pregar no domingo pela manhã, ele dormiu de exaustão sobre os livros. Aí ele sonhou ali em cima da mesa, que já era domingo, e um anjo enviado de Deus visitou a igreja naquela manhã. No seu sonho, o anjo via tudo, observava tudo, mas não ouvia nada. Não ouviu o coro da congregação, não ouviu o especial do coral, e muito menos a pregação do pastor. Mas o anjo ouviu o especial das criancinhas. Intrigado com aquilo, o pastor perguntou ao anjo, por que ele ouviu só os cânticos das crianças durante todo o culto? E o anjo respondeu, porque pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Isso quer dizer que
as demais pessoas não estavam louvando a Deus perfeitamente. E Deus, Ele não aceita um louvor que não seja sincero, que não seja verdadeiro, que não seja real. Isso foi apenas um sonho, mas há cultos que Deus realmente não está ouvindo, porque o nome de seu Filho não está sendo exaltado. Jesus disse: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando nos reunimos, irmãos, tem que ser no nome de Jesus, para Jesus, e não no nome do homem. Além disso, como podemos nos reunir no nome de Jesus? Todo pensamento precisa estar voltado para Ele. Difícil desligar a chave e pensar apenas nele. Mas nós cantamos um corinho, né? De si mesmo se esquecer e só glorificar Jesus. Quantas pessoas estão agora na igreja, mas pensando no futebol, pensando na final da Copa do Mundo? Quantas pessoas estão na igreja, mas pensando no namorado ou na namorada, na sua saúde física ou nas dívidas e tantos outros problemas que vão ter que encontrar lá fora? Mas o verdadeiro adorador, ele procura se esquecer de si mesmo e das coisas terrenas, e ele passa a pensar apenas em Deus naquela hora da adoração. O salmista era alguém que sabia adorar a Deus. Ele disse: lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do seu templo. Então, quando nós estamos no meio do templo, nós pensamos na bondade, na graça, na misericórdia, no amor de Deus, também na sua justiça. Por isso eu gosto muito, do culto de oração da família, que precede o culto de louvor nos domingos à noite, porque alguns minutinhos antes, homens, mulheres, crianças, nós podemos derramar todas as nossas preocupações ali aos pés de Jesus e entrar na igreja para adorá-lo, livres de preocupações, só para adorá-lo. Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Em espírito quer dizer que não há lugar para a nossa carne na adoração a Deus. Em verdade quer dizer que nós ficamos dentro da Bíblia, nós ficamos dentro dos ensinamentos bíblicos para adorar a Deus, porque Deus não aceita qualquer tipo de louvor ou de adoração. No Velho Testamento, a ovelha para o sacrifício tinha que ser a melhor do rebanho, quer dizer, sem mácula e sem defeito físico. Ai daquele adorador que pegasse a pior ovelha para oferecer a Deus. Não, tinha que pegar a melhor. Porém, muitos judeus começaram a oferecer a Deus o pior do seu rebanho. Ovelhas que eles não poderiam comercializar, que eles não poderiam vender, eram oferecidas a Deus. Malaquias 1:1 diz: pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, o que é defeituoso. Meus irmãos, lembrem-se, Deus aceita e recebe o pecador como ele está, mas uma vez salvo, não devemos permanecer como estávamos, precisamos ser transformados. Um jovem, ele mal se converteu a Jesus, era novo convertido, e a igreja dele já o convidou para ser pastor. Vê se pode. Só porque ele era talentoso, educado, estudado, bem de vida, já foi convidado para pastorear uma congregação. E além dele ser novo convertido, ele era amaziado, ele não era casado legalmente com a sua esposa, tinha mais essa agravante.
Aí ele perguntou a minha opinião. Eu disse para ele que ele precisava primeiro ser treinado, primeiro precisava casar-se legalmente. E ele perguntou: por quê? Eu disse: porque Deus merece o nosso melhor, uma ovelha sem mácula e de testemunho. Eu sei que para ser salvo, você pode ser o pior pecador do mundo, mas para servir a Deus, você precisa oferecer o seu melhor. Quantos estão entendendo isso? E Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sedes conformados com este mundo. Agora eu quero chamar a sua atenção, em segundo lugar, para a presença de Cristo na nossa reunião. Nós vimos a reunião no nome dele, agora a presença dele na nossa reunião. Ele disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então a primeira bênção que o homem perdeu quando caiu em pecado foi justamente a falta da presença de Deus. E agora na salvação, Deus restaura essa comunhão que foi perdida. Você sabia que mediante a salvação, você passa a ser habitado continuamente pelo Espírito Santo de Deus? Lendo a Bíblia eu já percebi, estudando a Bíblia eu já aprendi, que Deus ama muito mais a reunião com os seus filhos, do que os seus filhos amam a reunião com Ele. Triste, mas Ele ama muito mais o que está acontecendo aqui agora, do que nós amamos o que está acontecendo aqui agora. Adão fugiu da presença de Deus, e Deus foi atrás de Adão, e tem sido assim desde então. É Deus chamando as pessoas para a comunhão, Deus chamando as pessoas para a reunião, e as pessoas fugindo, por N razões, dessas reuniões. Primeiro, Jesus disse: aí estou eu. Ora, eu quero estar onde Jesus está, eu quero ir ao lugar onde Jesus se encontra, eu faço questão de estar onde Jesus está. E quando perdemos esse desejo, não estamos apenas perdendo a comunhão com os nossos irmãos em Cristo, mas principalmente a comunhão com Cristo. Você poderia até sobreviver sem a minha comunhão, mas você não consegue conviver sem a comunhão com Deus. E há uma condição para que você tenha comunhão com Deus: você precisa ter comunhão comigo. Porque como você pode garantir que ama a Deus a quem não viu, mas despreza o irmão a quem viu? A reunião da igreja pode não ser importante para você, mas ela é importante para Deus. Porém, tudo que é importante para Deus deveria ser importante para nós também, amém, irmãos? Eu acredito, irmãos, que há bênçãos quando adoramos sozinhos, e há outras bênçãos quando adoramos juntos. Então há pessoas vivendo só com um tipo de bênção, quando podiam estar vivendo com dois tipos de bênçãos. A Bíblia diz que Jesus é o pastor, e que nós somos as ovelhas. A Bíblia não disse isso de graça, mas para nos ensinar isso. Qual é o lugar do pastor? No meio das ovelhas. Qual é o lugar das ovelhas? Junto ao pastor. Então o que acontece, irmãos, quando uma ovelha insiste em viver sozinha, isolada, separada das demais ovelhas do rebanho? O pastor precisa lhe ensinar uma lição. E realmente, o que acontece no mundo animal, acontece também com o mundo da igreja. Então essa analogia não foi à toa. Quando uma ovelha é rebelde, ela está sempre se desviando do rebanho, o pastor lhe quebra uma das perninhas deliberadamente.
pastor vai lá e crec, numa das perninhas. Assim aquela ovelha não tem mais como se extraviar. Depois o pastor cuida daquela perninha quebrada até sará-la. Aí a ovelha passa a amar o pastor como nunca amou antes, e não tem mais o desejo de sair de perto dele. É exatamente isso que o Salmo 23, verso 2 está ensinando, que o bom pastor nos faz deitar em verdes pastos. Deitar me faz, ele nos obriga a deitar, a descansar na presença dele. E além disso, o que acontece quando Cristo está no nosso meio? Devido à natureza frágil da ovelha, ela precisa de 4 condições para deitar e descansar. Senão ela não deita, senão ela não descansa. Primeiro, ela precisa estar livre de medo. Nada atrapalha a nossa comunhão com Deus e com os irmãos mais do que o medo. Segundo, ela precisa estar livre de fricções com outras ovelhas, brigas, contendas, diferenças, picuinhas. Terceiro, ela precisa estar livre de parasitas. E quarto, ela precisa estar livre da fome. As ovelhas são exigentes, para serem felizes. Muitos animais conseguem sobreviver sozinhos, mas a ovelha não. Ela precisa de um pastor e ela precisa de um rebanho para suprir todas as suas necessidades. Quantos são ovelhas aqui nesta manhã? Porque se você for um bode, você não vai ter essas mesmas necessidades. Assim também, quando Jesus está no nosso meio, Ele nos livra do medo, das fricções, dos parasitas e de todo tipo de fome espiritual. Os discípulos estavam reunidos, com medo dos judeus, com medo dos romanos, mas aí Jesus apareceu ressurreto e disse-lhes: paz seja convosco. Por que Jesus disse isso? Porque era o que eles mais precisavam naquele momento, de paz. A partir de então, não havia mais medo, agora só havia alegria, coragem e amor. E assim também, quando Jesus está no nosso meio, nós sentimos uma grande necessidade de falar dele aos outros. Ele disse para os seus discípulos: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A reunião dos santos, irmãos, os cultos da igreja, irmãos, agrada a Deus mais do que você imagina. Lembra do nosso presidente da República? Ele costuma dizer que seria mais fácil ficar do outro lado, seria mais cômodo ficar do outro lado. E como pastores nós podemos dizer isso também. Para nós seria muito mais cômodo fechar as portas da igreja, cancelar os cultos e fazer cultos apenas online e virar pastores digitais. Não seria mais fácil? Mas não seria bíblico, não seria certo, não seria correto, não seria a vontade de Deus. Os grandes avivamentos de toda a história da igreja ocorreram através dos cultos da igreja, através das reuniões dentro das igrejas, e não com os irmãos ficando em casa. De um lado temos irmãos e irmãs que não amam a reunião dos santos, não fazem questão dos cultos da igreja. Do outro lado, há igrejas que estão competindo com este mundo para manter os seus prédios cheios e lotados. Soube de uma igreja que levou um elefante. A igreja alugou um elefante e levou para o pátio da igreja e avisou a vizinhança que haveria um elefante, e encheu a igreja naquele dia. Um elefante atrai mais pessoas à igreja do que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Antigamente as igrejas pregavam contra discotecas. Os jovens aqui nem sabem o que é uma discoteca. E as boates, e pregavam contra o carnaval, e o samba, e o rock, e o frevo. Agora algumas igrejas estão imitando essas coisas. Elas são semelhantes àqueles pais modernos e liberais que disseram para a filha: minha filha, não vá para o motel, pode usar o quarto da nossa casa mesmo. Assim também há igrejas que estão dizendo para os seus participantes: não preciso mais sair da igreja para fazer o que vocês gostam, podem fazer aqui dentro mesmo. Graças a Deus nós não precisamos disso. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3. Então ele não disse onde estiverem 200 ou 300 pessoas. Nesta manhã eu quero dizer com todo cuidado: nós não precisamos de uma igreja cheia, nós só precisamos de uma igreja com 2 ou 3 pessoas que verdadeiramente amam a Deus. Mas que possamos ser, todos nós aqui, como o salmista, que amava ardentemente a casa de Deus. Ele disse: uma coisa pedi ao Senhor, era prioridade. Quando diz uma coisa, prioridade. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Então o povo de Deus, desde o Velho Testamento, sempre soube que Deus nos dá respostas no templo, que dentro do templo nós buscamos soluções para os nossos problemas. Dentro do templo nós nos encontramos com Deus. E isso não deixou de ser importante no Novo Testamento, ao contrário, passou a ser mais importante ainda, porque agora o próprio Jesus prometeu: e eu estarei no meio deles. Ele está conosco nesta manhã. Vamos entrar 2023 reconhecendo a importância dos cultos presenciais. Quero mais que você escute as mensagens que são postadas na internet. Mas culto só existe um: presencial. Amém, irmãos? Não existe igreja online, porque a igreja existe apenas uma, a que se reúne. Existem mensagens online, mas igreja, cultos, só presencialmente. Então, se você quer fazer parte de uma igreja, você não tem outra opção senão fazer parte de uma igreja, como você está fazendo aqui nesta manhã. Vamos fechar os olhos e vamos orar.